sem escapatória? Já se sentiu encurralado, olhando para um muro à sua frente e percebendo um exército atrás de você? Se hoje você acordou com essa sensação, sem plano B, sem saída aparente, com o coração apertado, então escute comigo. A história que vamos caminhar juntos é exatamente para quem vive esse aperto. Não é um sermão bonito para quando tudo vai bem. É uma palavra para quando as costas batem no limite e a única direção visível é o medo. Meu irmão, minha irmã, deixe-me perguntar com simplicidade: que tipo de mar você tem à frente agora? É uma dívida que consome noites sem sono? É um casamento que parece ter perdido o diálogo e as portas se fecham uma por uma? É uma enfermidade que ninguém consegue decifrar e que transforma cada manhã em ansiedade? É o desemprego que tira o chão e a esperança? Ou é aquela solidão que corrói e faz você duvidar até das suas próprias orações? Não evite a honestidade. O primeiro passo é nomear o que prende. Quando o povo de Israel deixou o Egito, havia festa, havia expectativa. 430 anos de escravidão ficaram para trás. A libertação parecia a resposta final, mas a vida muitas vezes é cruel em sua ironia. A alegria da saída vira medo à primeira sombra do perseguidor. Logo depois da partida, ao olhar para trás, o povo viu o exército do faraó aproximando-se. Eles olharam para frente e viram o mar. Se voltassem, voltariam à escravidão. Se avançassem, pareciam condenados. Em Êxodo 14 nós lemos o grito do povo: não era isso o que nós esperamos? Melhor servirmos aos egípcios do que morrer no deserto. Melhor sermos prisioneiros conhecidos do que enfrentar o desconhecido. Esse é o grito de quem se sente sem escapatória. A razão e a emoção em conflito. A vontade de recuar por medo do novo. O que quero que você sinta desde já é que esse cenário bíblico não é apenas uma história antiga. É o espelho da sua sala, do seu quarto, das suas noites. O mar do relato é o mar das suas lutas. O exército que vem atrás são as consequências, as cobranças, o passado que persegue. E a primeira coisa que precisamos ver é que o chamado de Deus entra exatamente nesse cenário de paradoxo. Ele ordena algo que parece absurdo, desconcertante e revolucionário. Leiam comigo ou ouçam comigo o cerne dessa resposta divina. Quando o povo estava apavorado, Moisés se pôs à frente e disse: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14, 13 e 14 em essência. Ele não prometeu um truque humano, não ofereceu uma saída palpável naquele instante. Chamou o povo a aquietar-se diante de Deus. Mais adiante o texto registra que, ao chegar à beira do mar, Deus fez soprar um vento forte do Oriente durante toda a noite e fez o mar dividir-se. As águas se abriram, formando muralhas à direita e à esquerda, e o povo passou em terreno seco pelo meio do mar. Êxodo 14, 21, 22, parafraseado. Percebe a tensão? Aqui está o ponto central que quero imprimir no seu coração. O chamado aquieta-te não é um convite à apatia, nem uma flecha apontada para a covardia. É uma ordem de resgate, é a instrução de alguém que sabe o que fará, ainda que o caminho pareça impossível. É a chamada para parar o frenesi humano de soluções desesperadas e confiar na ação de Deus. Quando Moisés disse, aquieta-te, ele não estava dizendo para ficarem de braços cruzados como se nada fosse necessário. Havia uma parte ativa para o povo. Havia obediência. Caminhar quando o caminho fosse aberto, atravessar quando Deus abrisse. Mas a parte que eles não poderiam controlar, a parte que ultrapassava suas forças, cabia ao Senhor. Faça uma pausa e imagine a cena. À noite, o céu escuro, as tochas dos carros reais se aproximando com um ruído que dá medo. O vento não aparece como espetáculo. Ele age de forma lenta e deliberada, a noite inteira, empurrando as águas. Deus usa a escuridão e o tempo para operar. Não é um efeito de palco imediato, é um processo. E é nesse processo que muitas pessoas hoje perdem a calma.
Elas querem ver o resultado na hora, e quando a noite da espera vem, começam a questionar: onde está Deus? Por que não age rápido? A resposta do texto é que Deus muitas vezes age à noite e pela gradualidade, um sopro que empurra o impossível na direção do possível. Antes de prosseguir, deixa eu ser direto com você. Se esta palavra está tocando seu coração, escreva nos comentários a frase simples: eu estou encurralado, mas Deus vai abrir o caminho. Escreva isso com fé pequena ou grande. Não importa o tamanho, importa a honestidade. Eu quero ler essas palavras e quero que elas se tornem sementes sendo semeadas agora. Comente: eu estou encurralado, mas Deus vai abrir o caminho. Voltando à história, a reação inicial do povo foi humana e previsível. Eles choraram, culparam Moisés, desejaram as velhas correntes do Egito. Essa atitude é familiar. Às vezes nós preferimos a segurança conhecida da escravidão a arriscar o desconhecido da liberdade. Há um medo de perder o novo que ainda não se concretizou, e é aí que a fé precisa aprender uma disciplina essencial: o silêncio de confiança. Aquieta-te é a disciplina de quem decide não sucumbir ao pânico, de quem descansa na promessa de um Deus que peleja. Agora quero falar com franqueza sobre duas áreas que sempre surgem quando tratamos desses temas: obediência humana e ação divina. O texto não alivia a responsabilidade humana. Moisés ergueu a vara, o povo caminhou. Houve passos concretos de fé. No entanto, essas ações não são fórmulas nem garantias. A vara não é um amuleto. Estender a vara não é uma técnica mágica que, por si só, produz milagre. A vara é símbolo de cooperação. Deus opera e o humano obedece. Há um ponto onde a ação humana cessa de ser suficiente, e é aí que Deus revela sua glória. A armadilha teológica que precisamos evitar é transformar o gesto humano em um talismã. Não, a lição é dupla e complementar. Faça o que Deus pedir, porém confie que Ele é quem realiza o impossível. Permita-me desenhar isso em imagens concretas para a sua vida. Mapeie o Mar Vermelho para o seu problema atual. Sua dívida esmagadora é um mar. Você estudou, trabalhou, renegociou, fez planilhas e, ainda assim, as contas acumulam. O exército que vem por trás é a cobrança, o despejo possível, o telefone que não para de tocar. Em vez de fugir para soluções desesperadas, vender algo de valor sentimental, tomar empréstimos predatórios, ceder a propostas que aumentam o problema, a vara contemporânea pode ser um gesto de obediência. Procurar orientação financeira, conversar com quem entende, fazer um ajuste de estilo de vida doloroso, pedir ajuda. Esses são passos humanos necessários. Ao lado deles está a fé que diz: Senhor, eu não sei como sair, mas eu confio que o Senhor pelejará. A travessia não exclui medidas práticas, ela as inspira e as orienta. No casamento, o mar pode ser a distância crescente entre duas pessoas. O exército atrás pode ser mágoas antigas, orgulho, famílias interferindo, expectativa quebrada. A vara pode tomar a forma de um pedido sincero de desculpas, de terapia de casal, de sacrificar algo pelo bem do outro. A parte de Deus pode ser a restauração de afeto, o reaparecer do respeito mútuo, a cura do que parecia sem volta. Mas não confunda, pedir desculpas não é uma fórmula infalível, é um gesto que cria espaço para Deus agir. Na doença crônica, o mar é o diagnóstico que aterroriza. O exército é o medo, a falta de controle. A vara contemporânea pode ser buscar tratamento, buscar uma segunda opinião, apoiar-se em uma comunidade de fé que ora e ajuda, cuidar da saúde mental. E a ação divina pode operar de muitas maneiras: cura, conforto profundo, aceitação que transforma o sofrimento em propósito. Repare, em todas as áreas, a travessia envolve ação humana e entrega de controle. Não é uma promessa mecânica de cura instantânea, mas é a convocação para caminhar quando o caminho surgir. Quero que a ideia de transformação do obstáculo em proteção fique clara. No relato, o mar não foi apenas removido, ele se tornou muralha.
As águas que pareciam condenar formaram o corredor seguro pelo qual o povo passou. Deus frequentemente usa o mesmo elemento que nos ameaçava para nos proteger. Isso é fundamental. Aquilo que você temia pode, sob a mão de Deus, tornar-se o mecanismo da sua libertação. Seu histórico de dor, sua experiência com fracasso, aquilo que traz vergonha, tudo pode ser redimido para abençoar outros. Não seria justo dizer que isso sempre ocorre do mesmo modo, mas é um princípio observado na história bíblica e nas histórias de fé. Deus pode reverter o sinal do problema e transformá-lo em testemunho. Agora, permita-me insistir em duas palavras que a Escritura usa e que precisamos internalizar: noite e vento. A noite representa o tempo do oculto, da aparente ausência. É quando os sentidos não captam a intervenção de Deus. O vento empurrando o mar simboliza um movimento sutil e persistente de Deus, que não necessariamente se anuncia em fogo e trovão, mas que muda as circunstâncias de maneira gradual. Isso é um antídoto contra a nossa impaciência. Deus opera muitas vezes em etapas e em silêncio. Quem não aceita a noite perderá a lição do vento. Não é confortável, eu sei, mas a disciplina de fé consiste em reconhecer que a ação de Deus nem sempre coincide com nossos relógios. Você talvez pergunte: pastor, e se eu já fiz tudo o que podia e nada mudou? Essa é uma pergunta legítima e eu não quero responder com slogans. Existem situações em que, apesar da fidelidade humana, Deus escolhe um caminho que envolve sofrimento contínuo. Isso não significa abandono, significa que a sabedoria divina pode usar o sofrimento para moldar algo mais profundo em você. Às vezes a travessia demora. Às vezes o mar não se abre do jeito que imaginávamos. A promessa bíblica é que Deus pelejará, mas a forma do livramento pode não corresponder às nossas expectativas humanas. E aqui entra a misericórdia. Deus caminha conosco, mesmo quando o caminho é penoso. Voltando ao texto, note como a liderança de Moisés foi crucial. Ele não cedeu ao medo. Ele se colocou entre o povo e o perigo. Isso nos ensina que a fé também tem rosto, liderança que acalma, que aponta para Deus, que orienta ações práticas. Talvez você precise ser essa liderança na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Talvez capitular ao pânico leve toda a sua casa a recuar. A fé que lidera é aquela que verbaliza a promessa enquanto prepara o povo para agir quando a porta se abrir. E ainda, a obediência de Moisés foi pública e visível. Ele estendeu a mão e a vara. Não foi uma estratégia privada que só ele sabia. Às vezes, o ato de fé precisa ser público para que outros acreditem e caminhem. Isso não quer dizer que você deve ser exibido, mas há ocasiões em que anunciar sua decisão de confiar, pedir oração em comunidade, buscar apoio, é o gesto que reúne forças e permite a travessia coletiva. Nesse ponto, quero compartilhar uma breve ilustração. Não um testemunho sensacionalista, mas uma história plausível que você pode reconhecer. Havia um jovem chamado Daniel, nome fictício, que após a perda de emprego se viu sem perspectiva. Ele tentou tudo, currículo, vagas, cursos, o desespero crescia. Um dia em comunidade ele falou abertamente: "Estou encurralado." A igreja orou, alguns ofereceram oportunidades temporárias. Daniel, em obediência, aceitou um trabalho menor do que merecia e, paralelamente, procurou capacitação. Durante meses, nada espetacular aconteceu, mas durante aquela noite, pequenas portas se abriram. Uma indicação, um curso vindo à tona, uma entrevista que culminou em uma vaga melhor. O mar que parecia barrar o avanço não desapareceu de repente, mas tornou-se corredor onde ele aprendeu disciplina, humildade e ganhou experiência que o capacitou para algo maior. Isso não é uma garantia para todos. É um exemplo de como Deus usa o processo, a ajuda humana e o tempo para transformar. Agora, retorno a você. Existe um gesto concreto que Deus hoje pode estar pedindo. Às vezes, ele pede silêncio, outras, ação. Qual é a vara que você tem em mãos? Perdoar alguém que te feriu, procurar assistência profissional, pedir orientação financeira,
apontar para o Senhor com uma escolha dolorosa de renunciar a algo? Identifique esse passo e esteja pronto a realizá-lo. Mas faça-o com a consciência de que não é uma receita mágica. Faça-o como um ato de fé, não de superstição. Quero também combater um mal muito comum, a culpa. Não atribua a si mesmo a responsabilidade exclusiva por ainda não ter atravessado. A fé verdadeira não adora a culpa. Se há falhas, arrependa-se e avance. Mas se você está fazendo o que pode, não permita que a culpa roube sua esperança. Deus não condena o aflito que busca ajuda, ao contrário, ele estende suas mãos. Enquanto contamos essa história, imagine outra vez aquela cena às margens do mar, agora com mais detalhes. As famílias reunidas, as crianças agarradas às saias das mães, os anciãos recordando a escravidão, os jovens cheios de medo. O ruído do exército se aproxima como uma sombra crescente. O pôr do sol pinta o céu e a ansiedade aperta o peito. Moisés, com voz que talvez trêmula, mas firme, pronuncia: Aquietai-vos, o Senhor pelejará por vós. Ainda assim, a travessia não acontece instantaneamente. O vento começa a soprar, invisível, com força e constância. As águas, contra toda a lógica, cedem. Entre as duas muralhas de água, o caminho aparece, estreito, pronunciado, seguro sob os pés do povo. Mas a travessia exige confiança. Ninguém sabe como será, como o corpo da água se sustenta nas laterais. Só é preciso entrar. E aqui eu paro um pouco para dizer algo vital. Há um tempo de entrada. O convite de Deus não é para ficar eternamente à margem, esperando o milagre que nunca experimentamos porque nunca aceitamos atravessar. Quando o caminho surge, a fé pede passos. A obediência humana consiste em atravessar mesmo com medo. Muitos ficam à margem aguardando sinais maiores e perdem a oportunidade do movimento de fé. Outros atravessam apressadamente, sem reconhecer o que Deus preparou e se ferem. O equilíbrio é delicado. Reconhecer o momento, obedecer quando Deus abre e atravessar em confiança. Neste ponto da nossa reflexão, talvez sua história esteja exatamente aqui. Você enxerga o mar, sente o ruído do exército, ouve dentro de si o chamado para ficar quieto, mas teme que isso seja passividade. Eu te digo com autoridade pastoral: aquieta-te. Essa palavra, repetida com ternura e firmeza, é uma disciplina de fé. Não a confunda com medo, ela é coragem que confia. Não a confunda com resignação, ela é resistência ativa, preparo para atravessar quando o caminho for franqueado. Ao mesmo tempo, permita-me lançar um alerta pastoral. Não substitua a obediência com fórmulas. Não transforme gestos de fé em rituais mágicos. Estender a vara é um gesto simbólico de confiança. Perdoar é um gesto prático de libertação. Procurar ajuda é um ato de sabedoria. Todas essas atitudes não garantem o resultado imediato, e isso precisa ser dito sem rodeios, mas elas colocam o sujeito em posição de cooperar com a graça que Deus pode operar. Estamos chegando a um ponto decisivo da narrativa histórica do povo de Israel. O vento soprava, a noite era espessa, o mar abriu-se. Mas antes de descrever o clímax da travessia e do engolfamento do exército, quero armar um último ponto teológico que precisa ficar firme em seu coração. Deus não prometeu aos israelitas que jamais sofreriam novamente. A travessia foi uma etapa de libertação, não a promessa de uma vida sem lutas. O que Deus promete é presença, peleja, orientação. A terra prometida ainda exigiria marcha, batalhas e fé. Assim será conosco. A travessia é crucial, transformadora, mas não encerra todas as dificuldades. Ela inaugura uma nova fase de caminhada sob a fé. Eu poderia continuar descrevendo o ruído das rodas do exército, o clamor final, a travessia e o cântico que se seguiu. Posso ainda aprofundar como cada etapa, o vento noturno, a ordem para aquietar-se, a obediência de Moisés, se aplica a divorciados, desempregados, doentes e os que choram pela solidão. Posso te guiar por passos práticos sobre como identificar sua vara e como buscá-la.
posso também orar contigo, pedindo a intervenção do Senhor nas categorias que mencionamos: dívidas, família, saúde, emprego. Mas antes de concluir esta parte da nossa jornada, quero que você fique com uma imagem que irá nos acompanhar daqui para frente: o mar transformado em muralha. Não acredite apenas na retórica, acredite no Deus que transforma o que te oprime em proteção, se você permitir que Ele seja Deus do processo e não apenas o artífice de um milagre instantâneo conforme seu desejo. Agora, onde estamos? Estamos à beira do milagre. O vento começa a soprar com constância, as águas recuaram como nunca se viu. O caminho se forma sob os pés do povo. O medo, que antes era um ruído tão forte quanto o exército, agora encontra a promessa firme da intervenção divina. Mas há uma última tensão. Alguns no povo ainda hesitam. Alguns olham para trás e pensam em voltar. Outros tropeçam no primeiro trecho de areia molhada. O verdadeiro teste da fé não é a abertura do mar. Isso é obra de Deus, mas a coragem de atravessar quando o caminho se revela. E é exatamente nesse ponto, meu irmão, minha irmã, que eu deixo você por hoje. Olhando para o caminho que Deus abre, sentindo o vento que começa a empurrar as águas, respirando o ar pesado da noite e sendo convidado a atravessar. Em breve vou te acompanhar na travessia. Vamos caminhar passo a passo por aquele leito seco. Vamos ouvir o bater do medo e o cantar daquela que foi salva. E vamos aprender como transformar o que nos ameaçava em proteção para outros. Mas agora, segure essa imagem e responda a ela com sinceridade. Qual é o seu primeiro passo de obediência? Qual é a sua vara hoje? E se ainda não comentou, escreva: eu estou encurralado, mas Deus vai abrir o caminho. Quero ver o seu testemunho começar a brotar aqui, entre nós. Quando o vento começou a empurrar as águas, algo que parecia impossível passou a ter contorno. Imagine comigo. A lama do fundo do mar ainda cheirava a sal e a terra molhada, e mesmo assim, um corredor seco se formava diante dos pés do povo. Não foi um espetáculo instantâneo de luzes, mas um movimento persistente, invisível aos olhos distraídos, um sopro que fez o improvável tomar forma. Quem olhava com pressa via apenas o mar. Quem olhava com fé começou a ver o caminho. O povo entrou. Não foi um desfile triunfal sem medo. Houve tremores, houve dúvida, houve passos incertos. Algumas crianças choravam, mães apertavam filhas e filhos, homens mais velhos escorregavam na areia molhada. Ainda assim, um por um, pela fé que se fez obediência, eles atravessaram. E enquanto avançavam, as águas que antes os ameaçavam erguiam-se como muralhas laterais protegendo o caminho. O que os havia aprisionado foi transformado em proteção. Esse é, em poucas palavras, o coração do milagre. Deus não apenas remove obstáculos, em muitas ocasiões, Ele os redesenha a nosso favor. No outro extremo do corredor, o exército que seguia, com cavalos e carros e lanças, entrou também na passagem estreita. A pressa do inimigo, o cálculo humano de perseguição, não percebeu o mistério que se operava. Quando o povo que havia confiado alcançou o outro lado, e quando a última família pôs o pé na terra firme, o mar retornou ao seu curso. As águas voltaram com poder, e aquilo que parecia invencível engoliu os perseguidores. A libertação envolveu risos, choro, cânticos, um misto de alívio e gratidão que não se explica apenas por palavras. Depois da travessia, veio o cântico. Não foi apenas celebração pela vitória, foi reconhecimento de um Deus que pelejou e foi também confissão de que nada daquilo foi mérito humano. A voz do povo expressou louvor e memória, lembraram do passado, reconheceram o presente e, na esperança renovada, olharam para o futuro. Esse cântico é a consequência natural de quem percebe que o medo virou testemunho. Agora aplique essa cena ao seu próprio mar. Talvez você não esteja atravessando fisicamente águas divididas. Talvez o seu mar seja uma pilha de contas que não fecha, uma doença que parece não ceder, um casamento que perdeu o compasso, a sensação de abandono ou um emprego que evaporou. A imagem essencial permanece. Deus pode fazer do seu problema um caminho de proteção, se você permitir que Ele seja Deus do processo.
Mas como isso acontece na prática? O texto nos oferece os contornos de uma resposta que é ao mesmo tempo espiritual e prática. Primeiro, há passos humanos concretos a serem dados. Moisés segurou a vara. O povo partiu. Na sua situação, identifique seu gesto de fé. Uma conversa que precisa ser iniciada, uma consulta médica, um pedido de ajuda, uma renegociação, um perdão. Chamo isso de a sua vara. O primeiro movimento que cria espaço para o agir de Deus. Não menospreze esse gesto, não o transforme em fetiche, porém também não o descarte como supérfluo. Ele é o início da cooperação. Segundo, mantenha-se firme no silêncio de confiança quando a noite chegar. Aquieta-te não é um convite para essa inércia, mas é a disciplina de não entregar-se ao pânico que paralisa. A noite da espera, no teatro da providência divina, é muitas vezes o laboratório do caráter. O vento trabalha enquanto a gente dorme, quando nossos olhos não veem. Por isso, persista na oração, na humildade e na vigilância. Procure conselhos, busque apoio, faça a sua parte e espere com mãos e coração abertos. Terceiro, não negligencie os meios humanos. A travessia bíblica não dispensou recursos, estratégias ou planejamento. Moisés liderou, o povo organizou-se, as ordens foram dadas e a travessia foi coordenada. No seu caso, isso pode significar procurar profissionais, aceitar a ajuda de amigos, aprender novas habilidades, procurar grupos de apoio ou alterar hábitos que alimentam o problema. Fé não é desculpa para imprudência, é força que nos leva a agir com sabedoria. Quarto, esteja pronto para que o processo demore e para que o livramento venha de modo diferente do que imagina. A soberania de Deus não se submete às expectativas humanas. Às vezes, a saída é rápida, outras vezes, é longa. Em ambos os casos, Deus peleja. Em alguns cenários, a libertação vem pela restauração da saúde, em outros, pela consolação que dá sentido ao sofrimento. Em muitos, através de uma combinação de intervenção divina e ação humana. Mantenha-se alerta, mas não aprisione Deus aos seus cronogramas. Quinto, reconheça o potencial redentor do seu sofrimento. Deus pode usar o que lhe feriu para gerar ministério na sua vida. Aqueles que atravessaram determinados mares frequentemente tornam-se instrumentos para ajudar outros que agora enfrentam águas semelhantes. A sua história, uma vez transformada, é um farol para quem ainda está no começo da travessia. Não descarte esse horizonte. Quando o mar vira muralha, há sempre quem olhe e saiba que havia antes um opressor que agora foi derrotado. Permita-me detalhar aplicações práticas específicas, porque o desafio comum de quem assiste é saber o que eu realmente devo fazer agora? Vou enumerar passos que você pode aplicar hoje. 1. Nomeie o mar. Escreva com clareza qual é o problema. Dê um nome à dívida, detalhe os sintomas da doença, descreva as crises do relacionamento. Quando algo é nomeado, perde o poder de ser um monstro indefinido. Aclarar reduz a ansiedade e possibilita um plano. 2. Procure apoio técnico. Se for dívidas, procure orientação financeira. Se for saúde, marque consultas e siga orientações médicas. Se for relações, considere terapia ou aconselhamento pastoral. Fé sem prudência é superstição. Prudência sem fé é frieza. Junte as duas. 3. Identifique a sua vara. Qual é o gesto de obediência que você pode realizar agora? Escreva uma carta de perdão, ligue para um especialista, faça uma proposta de renegociação, atualize seu currículo, inscreva-se num curso. Faça algo concreto, por menor que pareça. 4. Comprometa-se com um tempo de silêncio confiante. Estabeleça momentos diários de oração e meditação, onde você deliberadamente escolhe não correr atrás de soluções desesperadas, mas esperar em Deus e ouvir a próxima direção. Aquieta-te na prática. 5. Peça ajuda da comunidade. Compartilhe sua situação com alguém de confiança que possa orar e acompanhar. Não carregue tudo sozinho. Muitas travessias se tornam possíveis porque alguém acompanhou, segurou a mão ou abriu uma porta. 6. Monitore e ajuste. Acompanhe os resultados das medidas práticas. Se algo não funciona, ajuste. Se surgem portas,
prepare-se para atravessá-las com coragem. Não confunda imobilismo com espera. Esperar ativo implica avaliar e adaptar. Esses passos não são garantia de um resultado instantâneo, mas são o modo como se caminha em direção ao lugar onde Deus atua. Eles traduzem o equilíbrio entre fé e responsabilidade que o texto bíblico nos ensina. Quero agora trazer à cena uma breve história fictícia, mas representativa, para que você veja o processo inteiro em ação. Havia uma mulher chamada Lúcia, nome fictício. Ela liderava uma pequena empresa que se tornou inviável após uma crise no mercado. Peseava dívidas, cobrança de fornecedores, funcionários a sustentar. Nas primeiras semanas, Lúcia pensou em fechar, vender o que tinha e voltar para um emprego pelo qual ela não tinha mais paixão. O medo fez-nas buscar atalhos que só agravaram o problema. Um dia, em uma conversa com um amigo da igreja, alguém perguntou: "Qual é a sua vara?" Ela respondeu sem entender muito bem. O amigo sugeriu: "Procure um orientador financeiro, abra suas planilhas, fale com seus credores e solicite um parcelamento realista." Lúcia decidiu agir. Renegociou parcelas, cortou custos não essenciais, aceitou um contrato temporário que lhe dava fluxo de caixa. Simultaneamente, ela assumiu um período de silêncio nas redes sociais e dedicou momentos diários à oração, pedindo direção. Enquanto a noite passava, pequenos ventos começaram a soprar. Um cliente antigo voltou, um credor aceitou um prazo mais longo, uma instituição ofereceu um microcrédito mais justo. Não foi um milagre instantâneo. Foi um processo envolvendo entrega, obediência e auxílio humano. Hoje, anos depois, Lúcia administra uma empresa estável e ajuda outras empreendedoras. O mar não foi só removido, foi transformado em testemunho e proteção para muitos. Diante disso, se você se pergunta como discernir a vara no seu caso, proponho um exercício prático, simples para hoje. Pegue um papel e escreva: "Meu mar é..." Descreva em no máximo 3 linhas. Abaixo responda: "Minha vara será." E liste uma ação concreta que você pode realizar nas próximas 48 horas. Em seguida, escreva: "Pessoas que posso chamar para ajudar." E liste 3 nomes ou instituições. Por fim, comprometa-se com um tempo de silêncio orante. 10 minutos, 2 vezes ao dia, pedindo a Deus clareza e coragem. Esse exercício não promete um desfecho mágico, promete um começo de travessia. Ele convida você a cooperar de forma real com a graça. Há também perguntas difíceis que não podemos negligenciar. E se eu já tentei e nada mudou? E se a travessia exige perda? E se o resultado é diferente do sonho? Quero responder com franqueza pastoral. Nem sempre a saída que imaginamos é a saída que Deus concede. Às vezes o processo passa por perdas inevitáveis que, paradoxalmente, abrem portas para novas formas de vida e ministério. Às vezes, o tempo de travessia alarga-se para moldar paciência, caráter e compaixão. Em alguns casos, a restauração plena, como a imaginamos, não acontece. Ainda assim, a presença de Deus e a participação da comunidade podem tornar o fardo suportável e o significado redentor. Não menospreze o valor de uma vida que, mesmo em meio ao sofrimento, experimenta a fidelidade de Deus. Chegamos então ao ponto final desta palavra, a oração. Vou orar com você agora. Dirija-se ao Senhor em seu coração e, se desejar, repita as palavras comigo. Esta é uma oração pastoral, simples, centrada nas categorias que mencionamos: dívidas, relacionamentos, saúde, desemprego, solidão. Lembre-se, oramos pedindo intervenção, sabedoria e meios humanos. Não prometemos resultados automáticos, mas pedimos a presença do Deus que peleja. Senhor nosso Deus, nós nos achegamos a Ti com honestidade. Muitos aqui sentem-se encurralados, vendo um mar à frente e um inimigo atrás. Tu viste o povo de Israel e pelejou por eles. Nós te pedimos que olhes para cada vida representada agora. Senhor, cuida das dívidas que apertam, da sabedoria para renegociar, portas para trabalho honesto e meios para sustento. Senhor, visita os casamentos feridos, dá palavras de reconciliação e coragem para pedir perdão, e concede apoio profissional
e comunitário onde for preciso. Senhor, para os que enfrentam doenças, traz conforto da cura conforme a tua vontade e fornece médicos, tratamentos e força para enfrentar a jornada. Senhor, para os que se sentem sozinhos, envia companhia, uma comunidade que acolha, amigos que estejam dispostos a caminhar. Dá-nos a clareza para distinguir o que nos cabe fazer e a serenidade para confiar quando a ação é tua. Protege-nos do desespero que empurra para soluções ruins. Guia-nos para a prudência e para o serviço mútuo. Abre, Senhor, um caminho onde hoje só vemos muralha, e enquanto o vento trabalha no escuro, fortalece-nos para agir com fé nas tarefas que nos pertencem. Que o teu Espírito nos conceda coragem para atravessar quando o caminho surgir e sensibilidade para perceber a tua voz no silêncio da espera. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos, confiando que tu és fiel e que pelejas por nós. Amém. Agora, uma orientação prática final como pastor que anda com pessoas. Escreva hoje no caderno ou no celular o seu compromisso de obediência para os próximos 7 dias, um passo por dia, sustentado em oração e com busca de apoio humano. E se você precisa de ajuda da nossa comunidade, procure-nos pelo contato fixado na descrição. Se desejar contribuir para que esse ministério continue acompanhando pessoas em travessia, há um link PUP e QR Code disponível. Usamos essas doações com transparência e gratidão para a manutenção do trabalho e para auxiliar famílias em necessidade. Agradecemos de coração a cada gesto de sustento. Ele se torna parte da travessia de muitos. Antes de nos despedirmos, quero reafirmar o que o título deste vídeo colocou com crueza. Sem escapatória? Talvez a sensação seja essa agora. Mas a mensagem do Mar Vermelho é clara. Quando as saídas humanas acabam, Deus não acaba. Ele pode usar a mesma aquilo que parecia nos condenar para nos levar à libertação. O chamado é para aquietar o coração sem abdicar da responsabilidade, para estender a vara que te cabe e estar pronto a atravessar quando o vento da providência soprar. Não confunda o silêncio com desistência. Confie que Deus peleja e esteja disposto a dar os passos que Ele pedir. Se este vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que está atravessando um mar. Inscreva-se no canal para que possamos continuar trazendo mensagens de esperança e orientação bíblica. Se quiser apoiar o trabalho ministerial e os projetos de ajuda, o link para a doação está na descrição. A sua participação faz diferença na vida de quem está no momento mais duro da travessia. Que o Senhor te dê coragem para permanecer firme no tempo da noite, sensibilidade para perceber o vento que trabalha e fé para atravessar quando o caminho se abrir. Vá em paz, com a certeza de que não estás sozinho. O Deus que abriu o mar pelo passado pode, em sua soberania e misericórdia, operar hoje na sua história. A tua travessia começa com um passo de obediência e com um coração que se aquieta para ouvir a voz de Deus. Que a graça e a paz do Senhor te acompanhem sempre. Amém.